Olá, seja bem-vindo. Hoje, iremos demonstrar como é a experiência a bordo do software Eletrid RH CAD. Este aplicativo tem seu próprio ambiente CAD. Mas, o seu modo de se operar é um pouco diferente de outros aplicativos já conhecidos. Então vamos criar um novo projeto em branco, e conferir o que a ferramenta tem a nos mostrar. Abra a aba de desenhos através da árvore do projeto. O layout do ambiente CAD é agradável, e a ótima disposição dos componentes de tela permitem identificar os comandos do sistema com facilidade. A tradicional linha de comando, que é uma chamada de funções alternativa aos botões, muito comum neste tipo de aplicativo, não está presente nesta versão. Portanto, a única maneira de executar um comando é acionando o seu botão correspondente. Entretanto, há um campo de texto na parte inferior da tela que serve para inserir dados eventualmente solicitados. Ao lado temos ferramentas de zoom, modo ortogonal, e ferramentas de capturas. A simplicidade do sistema CAD permite que o usuário se adapte rapidamente à ferramenta. Uma característica interessante deste sistema CAD está no painel da área de desenhos. Este painel é composto por dois planos. O plano de frente, onde o usuário desenha e edita o seu projeto elétrico. E o plano de fundo, que pode conter qualquer imagem, como a planta baixa da edificação, servindo como a base para o desenho do projeto elétrico desenvolvido. Vamos fazer uma demonstração. Carregaremos uma imagem no plano de fundo. Esta imagem representará uma folha de papel com formato A3. Depois, usaremos essa folha como referência de desenho para os próximos testes. A cor preta, predominante do painel de desenhos, pode ser configurada conforme a sua preferência. A partir do catálogo, existem várias opções de cores. Escolha a cor que mais lhe agradar. Olá! Bem-vindo à segunda parte do vídeo sobre o ambiente CAD, nativo do software Eletrid RH. Continuaremos com as mais notáveis particularidades deste sistema. Assim como nos outros sistemas tradicionais CAD, o Eletrid RH CAD também trabalha com o conceito de camadas, ou como também é conhecido, as layers. Porém, diferentemente destes outros, a quantidade de camadas é fixa e limitada a 25. Destas 25, apenas 5 camadas estão liberadas para o usuário. As camadas restantes são de uso exclusivo do sistema, e o único trato permitido ao usuário para elas é alterar suas cores. Agora, desenharemos algumas formas dentro dos limites da folha A3, para demonstrar como o ambiente realiza estes procedimentos. Como auxílio, vamos selecionar a ferramenta de captura de ponto médio e o modo ortogonal. Iniciaremos com o comando linha, e utilizaremos este comando para separar a folha A3 em 4 partes. O procedimento é simples e muito similar ao AutoCAD. Para uma linha, o comando rotacionar no conjunto deslocar não é passível de execução, e retorna uma mensagem de alerta. O mesmo ocorre para as formas arco, círculo e retângulo. Entretanto, o comando mover é funcional para todas estas formas. Como pode ser visto, o comando mover tem um procedimento simples de ser executado. Acompanhe também o processo para mover a linha para seu ponto original. Ao selecionar uma linha, é possível acessar a sua janela de propriedades. Esta janela apresenta os dados de formação da linha, tais como os pontos da sua posição em tela, o seu comprimento e ângulo formado pela linha no desenho. Através desta janela de propriedades, o usuário tem a opção de alterar as configurações da linha. Manipulando os campos diretamente em suas propriedades, poderá movê-la de lugar, variar seu comprimento e alterar a sua posição angular. Dito isso, vamos acompanhar este procedimento de alteração de pontos, e consequentemente, do ângulo da linha. Antes do próximo passo, vou fazer uma alteração na camada 2, e selecionar a cor vermelha.
Agora, vamos entrar com os outros comandos. Observe, e veja como é simples seguir os procedimentos para finalizar estes comandos. Comando arco. Comando círculo. Comando retângulo. Comando texto. Conforme dito anteriormente, o comando mover, localizado no conjunto deslocar, é funcional para todos estes elementos na tela. Os procedimentos para a execução do comando para cada forma, são igualmente similares aos já mostrados previamente para o elemento linha. Da mesma forma, o comando rotacionar não é funcional para nenhum destes elementos. Os únicos elementos compatíveis com o comando de rotação, são os elementos elétricos. Mas, estes elementos não serão abordados neste vídeo. A partir de agora iremos verificar as propriedades dos objetos desenhados, e conferir suas informações. O primeiro objeto de tela selecionado é o arco. Na sua janela de propriedades, identifica-se os campos, centro X, e centro Y. Alterando-se diretamente estes dois pontos, a posição do arco no desenho muda de lugar. Outro campo encontrado é o raio, que basicamente altera o tamanho do arco no desenho. Os campos ângulo inicial e ângulo final identificam o intervalo da circunferência desenhada a partir dos valores dos ângulos. E assim, pode-se brincar com estes valores e conferir o resultado no desenho. Testar, ainda com valores diferentes, por que não? O segundo objeto selecionado é o círculo. Os únicos parâmetros que podem ser alterados são os campos, centro X, e centro Y, que possuem a função do arco, e o campo informando o raio do círculo. Desta forma, são calculados automaticamente os valores de diâmetro, da circunferência, e da área. Estes cálculos podem ser necessários em um projeto, o que torna o comando círculo uma ótima ferramenta. O terceiro objeto selecionado é o retângulo. Assim como o círculo, ele pode demonstrar valores de medida da altura e comprimento, pode apresentar também a área do retângulo, e indicar o seu perímetro. Este elemento também pode ser usado como uma ferramenta técnica em um projeto. E aqui vai uma curiosidade. Alterando os valores dos vértices nas propriedades do retângulo, pode-se gerar figuras bem estranhas. Mas, este não foi o caso deste, que criou um triângulo retângulo, bem interessante. O último objeto selecionado é o texto. As suas propriedades indicam apenas o seu ponto na tela, o texto a ser mostrado, e o tamanho da fonte. Vamos fazer algumas alterações só para testar seus parâmetros básicos. E paramos por aqui.